Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Nets, e hoje irei resumir o anime original da Crunchyroll, Tower of God e se gostar, se inscreva no canal. Esse é um anime que apresenta um mundo repleto de um misterioso poder chamado Shinsu, e povoado pelos regulares, os indivíduos dotados desse poder. Dizem as lendas que quem alcançar o topo da torre terá seus desejos realizados. Os guardiões da torre selecionam regulares para participar das provações da torre e tentam alcançar seu ápice. Mas Ban, o protagonista, é um irregular. Começamos com Ban entrando na misteriosa torre em busca de sua amiga Raquel. Ele encontra o cuidador da torre, Eadon, que informa que ele deve passar por testes para chegar ao topo. Ban precisa quebrar uma bola gigante em uma gaiola para avançar para o próximo andar. Mas é impedido pela princesa Yuri. Depois de convencer Yuri a emprestar sua arma poderosa, Ban enfrenta uma gigantesca enguia de aço, e Ban não estava sendo capaz de derrotar ela, mas foi em direção à esfera para quebrá-la, porém ele não tinha força o suficiente. Após isso ele relembrou de Raquel e os momentos que teve com ela. Nesse momento houve uma explosão que nocauteou a enguia, aparecendo então uma entidade etérea dentro da arma, e diz que irá emprestar sua força para ajudar a realizar seu desejo de ver Raquel, mas alerta que as coisas poderão estar diferentes entre eles. Dessa forma, a esfera é quebrada e Ban é teletransportado para o próximo andar. Vemos também a força de Edion ao destroçar a enguia de aço branco com facilidade. Já no segundo andar da torre, Ban e outros 400 regulares descobrem que terão que reduzir esse número para 200, sendo permitido qualquer método para isso. A partir desse momento, começa uma carnificina entre os regulares, sendo que o protagonista nesse meio tenta escapar para sobreviver. Nesse meio tempo entre fugir e sobreviver, Ban, além da sorte de protagonista, fica encurralado entre 3 regulares. Se vendo assim, sem escapatória. O próximo episódio começa com as memórias de Ban aprendendo com Raquel o significado de brigar. Voltando ao presente, Ban ainda se vê encurralado, mas o regular de cabelo azul de nome Kun pergunta se o guerreiro animalesco é o animal de estimação do protagonista, deixando o Homem-Fera furioso, e se apresentando como Hak vai trazer. Ele por sua vez, diz que seu propósito é caçar eles, desferindo um golpe poderoso, mas Kun desvia facilmente e vai embora. Porém, ao ver o símbolo na espada do protagonista, ele volta e salva o protagonista de Hak, se apresentando para Ban. Kun questiona nosso protagonista como ele conseguiu aquela espada, haja vista que seu nome é Maço Negro. Ele informa ainda que trata-se de uma espada exclusiva concedida apenas para as princesas escolhidas pelo rei da torre. Enquanto isso, outros regulares continuam duelando por suas vidas até sobrarem apenas 200. É mostrado também mais 2 personagens com grande nível de força, enquanto um terceiro apenas fica olhando. Hak continua a caçar Ban e Kun, mas eles estão apenas escondidos esperando chegar ao número remanescente desejado. Enquanto isso firmaram a aliança entre eles, mas Kun possui um interesse secreto no protagonista. De repente, Hak encontra os dois e ao desferir o primeiro golpe, o juiz desse andar informa que o teste havia sido encerrado, não podendo continuar as lutas sob pena de serem eliminados. Ele informa também que o próximo teste é formar uma aliança com 3 membros em até 5 minutos, e que devem estar se tocando quando o tempo se encerrar. Dessa forma as alianças começam a se formar. Kun oferece a Hak uma aliança, o qual prontamente se recusa, pois queria caçar a tartaruga negra chamada Ban. Mas se vendo sem tempo para formarem uma aliança com outra pessoa, eles tiveram que se agarrar em Hak para passarem para a próxima etapa. Já no outro andar Ban, Kun e Hak estabelecem uma trégua. Além disso, são apresentados a Lerulo, o ranqueiro administrador do próximo teste. Nesse momento, é explicado ao protagonista que um ranqueiro é alguém que subiu a torre até o topo, e que pouquíssimas pessoas conseguem tal feito. Lero cria uma barreira com seu Shinsu e empurra todos para trás dela. Ele diz que todos da equipe devem passar pela barreira para serem aprovados, caso contrário estarão eliminados.
Nesse momento, Ban foi o único que não havia sido empurrado pela barreira, e o ranqueio informou que ele já estava aprovado no teste. Com o teste iniciado, Lero e Ban fazem uma aposta tentando adivinhar quem passava pelo muro de Shinsu, sendo que o vencedor tinha direito de perguntar qualquer coisa. Ban acaba empatando com o ranqueiro, que cede uma pergunta a ele, o qual questiona sobre Raquel, mas Lero não sabia quem era ela. Após isso, perguntou sobre os irregulares, e Lero informou que eles são pessoas que não vivem conforme as regras da torre, explicando mais sobre a torre e suas 3 divisões. Ban descobre então que só ele e Raquel vieram de outro mundo. Nesse meio tempo, alguns regulares conseguem entrar e outros continuam tentando. Até que um regular desafia Lero, o qual atravessa a barreira e expõe ele a uma concentração de Shinsu equivalente ao 30º andar da torre, informando que é isso que ele terá que suportar todos os dias, explicando assim o propósito desse teste. O regular, por sua vez, não suporta toda aquela concentração. Após isso, Kun e Hak atravessam a barreira, sendo que Kun foi zoado por Hak por sua maleta ter enroscado no muro de Shinsu. Lero informa a Ban para ter cautela com Kun, o qual fica sem entender. Enquanto isso, mostrando que o esforço ainda vale de algo nos animes, 2 regulares conseguem com muito esforço atravessar a barreira de Shinsu, comemorando alegremente por isso. Já no 3º episódio, começamos sendo apresentados a um pouco mais sobre o passado obscuro de Kun. Assim, descobrimos que sua irmã foi rejeitada pelo rei da torre e toda sua família foi desmantelada e exilada. Após isso, retornamos ao presente e Ban questiona Kun sobre o teto daquele andar, sendo que na realidade era sobre o céu que ele estava falando. Hak acha muito engraçado o protagonista não saber o que é o céu e o chama de tartaruga imbecil. Nesse momento, Ban questiona sobre as estrelas que Raquel falava, e Kun diz que as estrelas são apenas lendas e que esse céu é uma imitação feita de Shinsu. Kun questiona Ban por qual motivo a Raquel teria deixado o protagonista para subir a torre sozinha, o qual se irritou com essa suposição. Nesse momento escutam um grito que acreditavam ser um grito de morte. A equipe de Ban vê que várias equipes que entram na próxima prova acabam por emitirem esse mesmo grito. Um estranho misterioso se aproxima dos nossos personagens e oferece uma dica para a equipe, porém, Kun desconfia do homem dizendo que estava apenas tentando usar eles para validar sua teoria. O homem, nesse momento, o chama de filho abandonado da família Kun e fala também sobre a traição que ele sofreu. Nessa hora, Kun parte para cima do Majin Buu da Chopei e quase o mata. A equipe de Kun é chamada para realizar a próxima prova teste, e ao entrar se deparam com An Yu, o diretor desse teste. Ele informa que para serem aprovados terão que acertar a porta correta entre 12 opções, tendo apenas uma chance para isso. An diz que o tempo limite da prova é de 10 minutos, dando início à contagem do tempo. Nesse momento, Hak entra em surto pois odeia pensar. Enquanto isso, Kun começa a juntar todas as informações que possuía até o momento para tentar adivinhar a porta certa, mas de tanto pensar também começa a entrar em surto. Foi quando Hak simplesmente chutou uma porta antes de chegar aos 5 minutos e foram aprovados no teste. Kun questiona como ele descobriu qual era certa, e Hak diz que foi apenas instinto, sendo que An diz que o critério era apenas abrir qualquer porta em até 5 minutos. Agora Hak se achava um gênio. Kun pergunta para o diretor do teste sobre o que estava sendo avaliado nele, mas ele responde que a princesa o machucou tanto que Kun não consegue mais ter certeza de nada, o qual se irrita e vai embora. Outras equipes realizam o teste e eventualmente passam, no entanto, vemos que na verdade An que mandou o Majin Buu da Chopei contar o segredo da prova para algumas equipes. Ban questiona com a princesa que An disse, mas ele não quer falar a respeito. Somos mostrados a uma equipe que aparentemente Raquel estava e dizimou todos os concorrentes logo no segundo teste da torre, sobrando apenas os 3. Dessa forma os administradores tiveram que esconder do alto escalão da torre esse acontecimento para que não fossem executados. De volta aos protagonistas, eles estão aguardando para a próxima prova. Lá, eles conhecem Eki de Shibizu, Anaaki e Ats. E de repente, Lero aparece e informa que terá um teste bônus. Ele informa ainda que a participação neste teste é opcional,
mas que quem vencer subirá direto à torre. Nesse cenário, somos apresentados ao Jogo da Coroa, que consiste em um dos membros permanecer sentado em um trono utilizando a coroa, enquanto os outros membros defendem de outras equipes de roubá-la. Lero também informa que membros de outros testes irão participar com eles. Ele informa também que quem desejar participar deverá apertar o botão na cela em que estão. Dessa forma é dado início à primeira rodada da prova. Aquela equipe que Ban havia conhecido anteriormente foi uma das primeiras equipes a apertar o botão, sendo que Anaak disse que lutaria sozinha contra os outros 3. Anaak é claramente muito mais forte que a outra equipe, com isso, derrota eles e veste a coroa. Ela também efetua um golpe que acaba revelando Raquel em uma das equipes participantes para o protagonista. Até os próximos episódios, pessoal! E não se esqueçam de se inscrever no canal.